Olá, raizeiros e raizeiras! Sim, eu estou com a mesma roupa. Que bonita tua roupa, que roupinha muito louca. Sabe por que eu tô com a mesma roupa, com a mesma cara, tudo? Porque é lógico que eu gravei vários vídeos no mesmo dia, né? Você acha que eu sou boba? Não! E hoje eu vou fazer diferente, já vou pedir para você se inscrever no início do vídeo, porque senão eu deixo para falar no final, você já fechou o vídeo e aí você não atendeu o meu pedido de se inscrever. Se inscreve no canal. Já deixa aí seu joinha antecipado se quiser, se não quiser deixa o seu joinha no final, mas se inscreve e compartilhe este vídeo. E vamos ao que interessa, que é a correção dos exercícios de símbolos de conjunto. Turn down for what? O primeiro exercício da lista pedia que utilize maior, menor, igual ou diferente na comparação entre os números. Então a letra A colocava primeiramente o número 3 e depois o número 4. 3 não é igual a 4, então 3 pode ser diferente de 4. Se você colocou diferente, está correto. Mas outra opção também seria você dizer que o 3 é menor que o 4, tá bom? As duas respostas estariam corretas. O ideal é que você coloque as duas, se você tiver aí pensado em colocar as duas, coloca as duas, não fica de miserê. Ah, miserável! Então, 3 é menor que 4. Boquinha fechada, voltada para o 3, boquinha aberta, voltada para o 4. Na letra B, da mesma forma, não é? 4 é diferente de 3 ou 4 é maior que 3. Boquinha aberta para o 4, boquinha fechada para o 3. Você não precisa gravar o que é maior e o que é menor, apenas lembrar da boquinha aberta e da boquinha fechada. Olha aí que maravilha de aplicação. Já falei isso na última aula, dá uma olhadinha lá. Letra C. 7 mais 1 e 8. 7 mais 1 é quanto? 8. Então, 8 igual a 8. Então, 7 mais 1 igual a 8. Beleza, esse daí não tem outra resposta, é o igual mesmo. D. 4 mais 5 e do outro lado o 8. 4 mais 5 dá 9. Então, é diferente de 8 ou maior que 8. 4 mais 5, diferente de 8, ou 4 mais 5, maior que 8. Beleza? Letra E. 3 mais 5 e 8. 3 mais 5 é 8. Então, 3 mais 5 igual a 8. Também não tem outra resposta. E por último, nós temos um 10 e um 3. Poderia pôr o diferente ou 10 maior que 3. Boquinha aberta para o 10. Boquinha fechada para o 3. 10 maior que 3. Este exercício aí não tinha muito mistério, não é mesmo? Por isso, então, já vamos aí para a segunda questão. Para a gente utilizar, está contido, não está contido, contém, não contém, pertence ou não pertence. Lembrando, vamos dar uma relembradinha aí, ó. Solta o play aí no flashback. Nós vamos utilizar o símbolo do pertence ou não pertence para verificar se um número, um valor, um elemento pertence ou não a um conjunto. Então não vamos comparar dois conjuntos, e sim um elemento com um conjunto. Agora, os símbolos de inclusão, a gente geralmente vai comparar um conjunto e um outro conjunto. Ou seja, se refere a conjuntos e subconjuntos. Exatamente. Contido, não contido, contém, não contém. Comparação entre conjunto e subconjunto. Pertence ou não pertence. Comparação entre elemento e conjunto. Na letra A e de cara a gente vai utilizar o quê? Pertence ou não pertence, beleza? Porque estamos comparando um elemento e um conjunto. O zero e o conjunto dos números naturais. Tá lembrando ainda dos símbolos? Eu vou falar bastante até você gravar. Não precisa decorar, precisa praticar. Não precisa decorar, precisa praticar. Assim você vai lembrar de qualquer jeito e não vai esquecer nunca mais. Então o zero pertence ou não pertence aos números naturais? Zero pertence aos números naturais, beleza? Porém, na letra B diz assim, zero pertence ou não pertence, porque continuamos comparando elemento e conjunto, pertence ou não pertence aos inteiros não nulos. Inteiros não nulos, não quero zero. Então o zero não pertence aos inteiros não nulos. C. 50 pertence ou não pertence aos racionais? Pertence, né?
Os racionais, apesar de permitirem frações, que é o que às vezes a gente grava nisso, ele tem incluído dentro dele aí também os inteiros e os naturais. Então, o número 50, o elemento 50, pertence aos racionais também. Mas Aline, como que 50 vai poder ser escrito como fração? Claro que pode ser escrito como fração. Pode ser escrito como 50 sobre 1, 100 sobre 2, 200 sobre 4, etc. Beleza? Então existem muitas opções aí para escrever como fração o 50. Então o 50 também pertence aos racionais. O 60 pertence aos racionais. O que é o nome destes racionais aí com um menuzinho? Pergunta que vale R$1 milhão. Racionais não positivos, beleza? Ah, te peguei, você achou que era negativos, né? Não é negativos, porque para ser negativo a gente tem que ter um asterisco também, porque aí não teria o zero. Então, o 60 pertence ou não pertence aos racionais não positivos. Se é não positivo e o 60 é positivo, então ele não pertence. Ele só pertenceria se fosse a parte positiva dos racionais. Letra E. 0 pertence ou não pertence aos reais não positivos? Pertence. O 0 não é positivo nem negativo, então ele pertence. Tá bom? Só se tivesse um asterisco aí para ele não pertencer. Letra F. Menos 4 pertence ou não pertence aos irracionais? Não pertence. Beleza? Lili, não pertence, não pertence. Os irracionais são um conjunto à parte dos racionais, beleza? Os dois estão contidos nos reais, mas não significa que todos os reais são irracionais, não é mesmo? Então, os irracionais quem são mesmo? Apenas os números que não podem ser escritos como frações. Menos 4 pode ser escrito, então não pertence aos irracionais, tá bom? Agora na letra G, estamos comparando elemento e conjunto? Não, estamos comparando dois conjuntos. No caso aí, o conjunto dos naturais e o conjunto dos racionais. Então agora a gente vai falar de contido, não contido, contém ou não contém. Quando que eu uso contido, quando que eu uso contém? Eu uso contido quando eu estou falando primeiro do subconjunto e depois do conjunto. E o contém quando eu estou falando primeiro do conjunto e depois do subconjunto. Os naturais são um conjunto menor do que os racionais, certo? Então, nós estamos comparando aí um subconjunto com um conjunto. Então, vamos usar contido ou não contido. Naturais está contido ou não nos racionais? Está contido, você lembra? Naturais está dentro de inteiros que está dentro de racionais. Então, naturais está contido em racionais. Inteiros está contido, não está contido, contém ou não contém irracionais? Não está contido e não contém irracionais, beleza? Eles são totalmente incompatíveis. Poderia usar o não contido e poderia também usar o não contém, beleza? Não teria problema nenhum. E aí, agora tem um símbolo a mais aí, que talvez você não esteja lembrando, que é o chapeuzinho circunflexo, que é o E, tá bom? Eu não quis colocar o E, que eu poderia ter colocado o E simplesmente, mas eu quis aí para você já se familiarizar com este símbolo caso apareça em algum lugar. Então, o conjunto dos irracionais e o conjunto dos racionais são contido, não está contido, contém ou não contém reais. Vamos falar de contido ou não contido, certo? Estamos falando de algo que está subjugado aos reais. E teria que ser os dois, porque se um só deles estivesse contido nos reais e o outro não, eu não poderia falar que está contido. Por quê? Porque eu estou usando e. Se fosse ou, bastaria um deles estar contido em reais para usar contido, beleza? Então, irracionais e racionais estão contidos em reais. Irracionais em inteiros está contido em racionais? Não está contido, beleza? Por quê? Porque o inteiro está contido, mas os irracionais não está contido em racionais. Então, não está contido. Ou poderia colocar também não contém, porque como não é mesmo, poderia por qualquer coisa. Eu preferiria usar o não contido, porque sabemos que o número dos inteiros está contido nos racionais. Então ficaria uma nomenclatura mais bonita. Porque eu sou bonita. Irracionais ou inteiros está contido, não está contido, contém ou não contém racionais. Agora estou usando ou. Então, irracionais ou inteiros, eu posso falar que está contido nos racionais, porque pelo menos
os inteiros está contido em racionais, mesmo que racionais não esteja, tá bom? O e e o ou a gente vai ainda analisar mais para frente quando formos abordar questões lógicas, tá bom? Teremos isso aqui neste canal, vai se animando aí. Complexos. Os números complexos, nunca eu vou poder usar está contido ou não está contido. Por quê? Porque ele é o maior dos conjuntos, ele é que abrange todo mundo. Então, eu só vou poder usar contém ou não contém com ele, beleza? Então, números complexos contém ou não contém reais e imaginários. Contém, né? Os complexos contêm reais, contém imaginários e contém a galera toda, não é mesmo? Reais. Contém ou não contém, está contido ou não está contido em imaginários. Reais não contém ou não está contido em imaginários, beleza? Na verdade, os dois estão totalmente opostos aí, né? Reais é diferente de imaginários, imaginários diferentes de reais, estão separados, beleza? Nenhum é subconjunto do outro. Reais e naturais. Bom, naturais está dentro de reais, então eu vou ter que usar contém ou não contém. Então, reais contém ou não contém naturais? Contém, beleza? Naturais está dentro de reais, naturais está contido em reais, mas como eu coloquei o reais primeiro, então reais contém naturais. Complexos contém ou não contém irracionais? Já disse, complexos contém todo mundo, então complexos contém irracionais também. E para fechar aí com chave de ouro, a questão 3. R$3. 3? R$3. 3? R$3. A questão 3 é para você escrever a leitura que se faz dessa simbologia aí. Então, vamos ler junto comigo aí. Na dúvida do que cada símbolo significa, vai lá na última aula sobre símbolos, tá bom? Mas agora, vamos aí fazer esta atividade. A letra A tem o seguinte formato. Como que lemos isso? X pertence aos reais, tal que 3 menor que x, que é menor ou igual a 5. Este que é não teria problema, tá? Só querendo dizer que o 3 é menor que x e x é menor ou igual a 5. Então, 3 menor que x, menor ou igual a 5, tá bom? Então, x pertence aos reais, tal que 3 menor que x, menor ou igual a 5. É ao pé da letra assim mesmo, tá bom? B. Todo x ou qualquer x pertencente aos reais ou pertence aos reais, se e somente se, você lembra que essa seta é com duas pontas, é se e somente se, x não pertencer ou x não pertence aos imaginários. Fazendo uma leitura mais bonita, diríamos assim, que todo x pertence aos reais, se e somente se o x não pertencer aos imaginários. Ou seja, se apenas no caso do x não pertencer aos imaginários, é que o x vai pertencer aos reais, não é mesmo? Porque os dois não são compatíveis, tá bom? Letra C. Existe x pertencente aos inteiros, implica que, você lembra que a seta voltada para um lado só implica que x pertence aos racionais. Tá correto, né? Porque se pertence aos inteiros, consequentemente pertence aos racionais, tá bom? Outra forma de leitura na letra C seria: se existe x pertencente aos inteiros, então x pertence aos racionais. Fica até melhor, né? Então esta seta, como já falamos, também pode ser se, então, se existe x pertencente aos inteiros, então x pertence aos racionais. Letra D. Não existe x pertencente aos reais não nulos, tal que x igual a 0. Beleza? Faz muito sentido, né? Não existe nenhum x que pertença aos reais não nulos, olha o asterisco aí, tal que então x igual a 0. Beleza? Não tem como ser. Letra E. X e y pertencem aos reais, tal que x diferente de y e x maior que y. Beleza? Isso aí foi uma afirmação aleatória que poderia ser para qualquer tipo de questão, tá? Apenas para a gente ver aí a leitura que seria neste
neste caso. E por último, letra F, x ou y pertencem aos reais, tal que existe x e y diferente de raiz de menos 1. Tudo bem que neste caso era só para a gente fazer a leitura, mas para fazer uma observação, por que a gente utilizou então existe x e não utilizou todo x e y são diferentes de raiz de menos 1 se eu estou falando que pertencem aos reais? Porque eu disse que é x ou y, beleza? Então um ou outro poderia ser que algum deles em alguma situação fosse igual a raiz de menos 1, porque eu não estou falando que ambos são reais, e sim um ou outro, tá bom? Espero que você tenha aí entendido a leitura de cada uma dessas expressões aí com símbolos, tá bom? Como eu já pedi antes, mas eu vou pedir de novo, porque eu gosto de ser repetitiva mesmo, professores são assim. Repita o que você disse! Se inscreve aí no canal, dá seu joinha, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo suas dúvidas e sugestões, também mande um e-mail para nós vamos responder. No próximo vídeo nós vamos abordar todos os tipos de representações de conjuntos. E até o próximo vídeo. Tchau! Solta o play aí no feedback.